Cássia, o Robinho está espelhando daqui para lá, de lá para cá, falou que agora tem racismo, que tá uma hora dele tá chegando, a batata tá assando. Tá, sabe aquela cena da roça, antigamente, que quando fazia fogueira, depois colocava batata doce embaixo da fogueira? Passar. Depois só na brasa? Tá mais ou menos assim. Gente, na quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça vai julgar o pedido do governo italiano para que o ex-jogador cumpra a pena em território brasileiro. Ele afirmou que tem provas suficientes que foram ignoradas mesmo após o julgamento em 3 instâncias na justiça italiana. Isso foi numa entrevista na TV Record. Ele diz o seguinte, que jogou 4 anos na Itália e cansou de ver histórias de racismo. E que os mesmos que não fazem nada com esse tipo de ato racista são os que estão condenando ele. E ainda disse o seguinte, que se o julgamento fosse para um italiano branco, seria diferente. Ele falou que tem uma grande quantidade de provas durante a entrevista, mas não apresentou nenhuma dessas provas. Robinho foi condenado em 2017 por atos ocorridos em 2013, ou seja, tem 11 anos. E depois disso, a sentença foi confirmada em outras instâncias. Em janeiro de 2022, a mais alta corte da Itália encerrou qualquer possibilidade de recurso e, desde então, a Itália pediu a extradição de Robinho para as autoridades brasileiras, o que não ocorreu, já que o Brasil não extradita seus cidadãos. Agora, as autoridades italianas pedem que a pena seja cumprida por aqui. Se tem um trem que me dá medo de falar, Suzana Cremasco, que é acusar alguém de violência sexual com base em boletim de ocorrência. Isso é um perigo, Você acaba com a pessoa. Caso do Robinho, depois de transitar nas instâncias, chegar à corte maior, com os áudios que conhecemos tudo, não dá para ficar acreditando no Robinho, não, Suzana. Du, eu acho que se nós não tivéssemos tido acesso ao inteiro teor dos áudios que foram divulgados, e eu tive a oportunidade de ler a íntegra da reportagem que saiu no podcast Os Grampos do Robinho, que foi publicado há algumas semanas pelo UOL, o Robinho claramente confessa o que ele fez naqueles áudios. Né? Que é abominável. Que é absolutamente abominável. Os áudios da descrição e a transcrição dos áudios do Robinho são abomináveis. E é mais abominável ainda, a pessoa se valer de uma outra coisa absolutamente abominável, que é racismo, que a gente vê acontecer, sim, com jogadores brasileiros. É o caso do Vini Júnior, que a gente vê toda semana ele passar por isso, para tentar justificar uma condenação que não decorre disso. Né? Então, eu não tenho dúvida que o Robinho foi um grande jogador, mas nós não estamos discutindo aqui o jogador que o Robinho fez. Nós estamos discutindo um ato abominável por ele praticado, contra o qual há provas, inclusive confissão dele com descrição sobre aquilo que ele fez. Ele, diante desses fatos, dizer que tem provas e não apresentar nada e jogar para a torcida com uma acusação de racismo é algo verdadeiramente, absolutamente abominável. Se a Suzana conhece todos esses detalhes, evidentemente que nenhum juiz do Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, vai poder dizer que não leu, não viu, não ouviu. E nesse caso, é hora de pôr o moço para cumprir a pena aqui. Sim, com certeza. Suzana foi perfeita, né? Eu acho que é um grande oportunismo que ele está exercendo, assim, ao jogar para racismo, né? Porque, de fato, o racismo existe, mas não tem a ver com essa circunstância, me parece. Realmente tem provas suficientes do que aconteceu, e ele mesmo confessando, né? Pelos áudios. Então, de fato, banaliza um outro problema, que é um problema seríssimo, que a gente tem que combater, que a Europa tem que dar uma solução, sobretudo para o futebol, nessa questão do racismo, e que não dá, mas é outra coisa. Então, o Robinho tem que pagar pelo que ele fez, né? Tem gente aqui falando que é covardia o que a gente está falando aqui, que a gente está julgando e condenando. Ele já foi julgado e condenado. Exatamente. Já foi. Quem é que está falando? O Gino César falando assim, ó, como sempre, a Itatiaia julga e condena. Essa mulher falando, adora julgar e condenar. Covardia que vocês estão falando em rede nacional. Gino, deixa eu te falar. A denúncia é de 2013. Os fatos vieram a público. E agora, recentemente, foram divulgados os áudios, Gino, dele zombando da história. Esta mulher sobre a qual você está falando é professora de
Direito processual da Faculdade Milton Campos, que é a melhor do Estado. Não há nenhum irresponsável que não, Gino. Suzana, quer falar pro Gino? Não, eu só quero dizer pro Gino que eu não estou julgando e condenando, não. Quem fez isso foi a Justiça Italiana, com todas as instâncias cabíveis, tendo sido observado o devido processo legal, com decisão transitada em julgado. E se o Robinho tinha, de fato, provas que afastavam aquilo que ele fez, ele não apresentou e, consequentemente, não apresentou nem no seu julgamento, nem ontem. Então, o que a gente espera é que o Superior Tribunal de Justiça, até para fins de não descredibilizar a justiça brasileira, determine que o Robinho cumpra a pena dele em todos os seus termos. Pelo que sei, pelo que li, pelo que eu vi de longe, a ação do Robinho é muito mais grave que a do Daniel. Sim. Porque a do Robinho é um bando abusando de uma moça em defesa. É coisa de hiena atacando a presa. E do Daniel Alves não há confissão dele. Do Daniel Alves há uma construção a partir de uma série de elementos. No caso do Robinho, há a confissão dele. E, Gino, como costumo dizer nessas ocasiões em que somos acusados de fake news, de julgamento precipitado, enfim, quando a gente é, de certa forma, chamado de irresponsável, eu digo sempre para as pessoas, e vale para você, vem aqui amanhã às 10 da manhã, pode dizer, eu sou o Gino, o Eduardo Costa está me esperando, você vem aqui no estúdio, traz as provas contrárias para dizer que nós estamos sendo precipitados, você, primeiro, vai nos dar uma grande entrevista, e segundo, nós vamos virar notícia nacional, porque nós vamos reverter o quadro.